Podcast Direito Ambiente, seu podcast jurídico sobre meio ambiente. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Direito Ambiente. Nesse episódio, nós traremos algumas definições de meio ambiente que são aquelas mais utilizadas, as mais importantes aí para se ter conhecimento, para aqueles que estão iniciando os estudos de meio ambiente ou para relembrar daqueles que já possuem um conhecimento médio avançado nessa área jurídica. Eu trago já da Lei 6.938 de 81, que, ao meu ver, é o primeiro conceito que nós devemos sempre ter em mente, que é o próprio conceito de meio ambiente. O artigo 3º da Lei 6938 de 81, lembrando que é a lei que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, é a espinha dorsal da legislação ambiental brasileira, abaixo da Constituição Federal. Então, essa lei traz no seu artigo 3º o seguinte: ela diz que meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que abriga, que permite, que abriga e que rege a vida em todas as suas formas. Então, esse conceito de meio ambiente que ainda está em vigor, ainda não foi alterado, é um conceito de 1981. É claro que a sociedade ela vai atualizando a conceituação diretamente ali na doutrina, nos entendimentos jurisprudenciais, e a norma ela também vai ser alterada ao longo do tempo. Mas no momento o conceito oficial de meio ambiente no Brasil é esse do artigo 3º. Então vamos estudá-lo de uma forma mais rápida. Primeiro, o meio ambiente ele não é algo específico, não é um bem, um único recurso, não é um conjunto único de recursos ambientais. Eu não consigo definir o meio ambiente apenas como a paisagem, ou seja, a terra, a vegetação que eu tenho acima dessa terra, a água, os animais. Esse é um conceito simplista. O meio ambiente ele vai além disso. Ele é também a interação química, a interação física, a interação biológica entre espécies, entre espécimes também. E é interessante que a definição coloca que são as condições dessas interações que permitem a vida, que abrigam a vida, ou seja, garantem a existência da vida e que regem a vida em todas as suas formas. Então, essa é uma definição legal, é a definição que consta na norma jurídica ambiental, a Lei 6.938 de 1981. Nós temos, obviamente, quase que infinitas publicações sobre direito ambiental no Brasil, todas de excelente qualidade, mas nós trazemos uma do professor José Afonso da Silva, no seu livro sobre direito constitucional ambiental. E ele coloca o meio ambiente da seguinte forma: é a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas. Então é interessante citar que já na doutrina, atualizando essa definição do termo legal, do termo da própria lei, ele vai colocar as demais formas de meio ambiente, não só aquilo que nós chamamos de meio ambiente natural, ou seja, o meio ambiente fora da cidade, fora da área urbanizada. Então ele cita o meio ambiente urbano, que é um ecossistema, claro, com toda a degradação que já foi criada pela existência do homem ali, com a urbanização daquele local, mas não deixa de existir ali ainda um tipo de ecossistema. E o meio ambiente também, lembrando, o meio ambiente urbano também chamado de meio ambiente artificial, são sinônimos. E ele vai citar também o que já foi reconhecido aí há pouco mais de 2 décadas, o meio ambiente cultural. Também é uma classificação de meio ambiente. Então nós aproveitamos aqui para já entrar nesse assunto. Nós temos a definição legal de meio ambiente, trouxemos uma definição doutrinária de meio ambiente, aí nós entramos na classificação de meio ambiente, que são, em tese, 3. O meio ambiente natural, ou também chamado de silvestre, rupestre, selvagem. Então é o natural e seus sinônimos. É aquele em que a presença do homem ou ela não existe, ou ela existe de uma forma pequena, de uma forma em que não há a urbanização como nas cidades e grandes cidades.
A segunda classificação do meio ambiente urbano ou meio ambiente artificial é aquele meio ambiente já alterado, em que há uma produção ali de construções, há uma criação de construções, de alterações físicas, químicas que foram feitas pela presença do homem, o próprio afastamento dos animais, ou seja, alteração biológica. Então nós temos uma classificação para meio ambiente artificial ou urbano. E a terceira e mais moderna classificação, que é a classificação do meio ambiente cultural. Todas aquelas informações que possam existir numa determinada região passam a integrar essa classificação. Patrimônio arquitetônico histórico, ele faz parte do meio ambiente cultural. É um exemplo, ok? Vamos para um outro conceito que também existe ali na Lei 6.938, no seu artigo 3º, inciso 2, que é o conceito de degradação ambiental. O que diz a lei? Fala que degradação da qualidade ambiental é a alteração adversa das características do meio ambiente. Então, esse é um conceito simples, fácil de compreender. O meio ambiente em si, ele foi alterado, há uma alteração antrópica, ou seja, uma ação humana, que fez qualquer tipo de mudança de características, então passou a ser um meio ambiente degradado. É claro, nós temos que tomar cuidado com essa expressão, porque existem níveis de degradação. E para isso a própria norma, ela também vai responsabilizar de forma gradual, conforme o dano causado. Ok? Mas é interessante trazer da própria lei, no artigo 3º, inciso 3, da mesma legislação, que diz que a produção, ou melhor, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente. Então, é uma lista que vai trazer situações que se considera efetivamente uma degradação. Então, ele coloca ali no inciso 3 do artigo 3º. Quais são essas condições, essas atividades? Atividades que prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar de população. Situações que criem condições adversas às atividades sociais e econômicas. Então, a poluição de um rio, o impedimento da atividade pesqueira, isso, por si só, também considera-se a poluição. É claro, a própria alteração das características da água, a inserção de produtos químicos nocivos naquele manancial, a mortandade dos animais, a mortandade de peixes, da fauna ictiológica, isso tudo, por si só, já é poluição. Mas é interessante que a lei está dizendo isso. Aquilo que altera também uma atividade social e econômica é uma degradação. Aquelas atividades que afetem desfavoravelmente a biota, ou seja, o ecossistema local, que afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. Então, falando-se em questão de sanitárias, é a própria ideia da poluição, como nós citamos. Numa região em que não há saneamento básico. Então, obviamente, está ocorrendo uma degradação ambiental se existem populações carentes ali, sem a devida ação do Estado para que se realize programas de saneamento, políticas públicas de saneamento, ok? E que afetem as condições estéticas, por exemplo, a poluição visual. Então, a exemplo da cidade de São Paulo, várias outras cidades do Brasil proibiram a utilização de propaganda, os famosos outdoors, ou outros tipos de letreiros, que façam uma poluição visual. Então, houve uma regulamentação na própria cidade de São Paulo, proibiu-se no início e, na sequência, gradativamente, a própria legislação permitia o retorno da propaganda em áreas públicas ou privadas, mas com uma porcentagem de uso de espaço de forma regulamentada, com um tipo de propaganda, um tipo de material, um tipo de luminosidade de forma regulamentada, tá certo? Então, aquilo que afeta a condição estética de uma região é considerado também uma degradação ambiental. A construção de um edifício, por exemplo, numa cidade que, além de talvez não se permitir pelo plano diretor, ou até que se permita, mas que não tenha aquela característica local, e de repente aquilo afeta o direito à paisagem, ou seja, a vista que as pessoas possuíam de uma determinada montanha, de um lago, de uma represa, da praia, o que for. Então, a vista perdida, ela também, nessa situação, classifica-se como uma poluição, ou seja, uma alteração estética do meio ambiente.
É claro, uma situação delicada, se vai caber uma reparação de dano ou não, tem que se verificar caso a caso. Se estava devidamente permitido pelo poder público municipal, se o plano diretor do município permitia aquele tipo de construção, isso tudo vai ser questionado. Então, também a questão jurídica ambiental não é uma simples conta de matemática em que 2 mais 2 é igual a 4. Em algumas situações, tem que se verificar a norma, tem que se verificar as decisões jurisprudenciais, o que diz a doutrina, para poder se chegar num consenso. Mas, em regra, havendo uma alteração visual, isso considera-se também como uma poluição. E o artigo 3º, inciso 3 da Lei 6938 também fala que são aquelas atividades que lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. O próprio conceito de poluição hídrica, por exemplo, de poluição gasosa, ou de qualquer outro descarte de dejetos, de rejeitos, de forma indevida. Então, isso é considerado, portanto, uma ação de poluição ambiental, uma ação de degradação ambiental. Ok? A própria lei também fala que o poluidor é aquele, seja pessoa física ou jurídica, seja também de direito público ou privado, então para os leigos, seja um representante do Estado, que é de direito público, ou uma instituição privada, é aquele que é responsável de forma direta ou indireta pela atividade causadora de degradação ambiental. Então, esse conceito de poluidor também está ali na Lei 6938, no artigo 3º, inciso 2. Nós damos um salto e vamos para o ano 2000, para a Lei número 9.985. A Lei 9985 de 2000, ela trata sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E 19 anos depois da lei do CISNAMA, a Lei 6938, essa Lei 9985 de 2000, ela também traz importantíssimas definições, conceituações. Ela fala sobre a preservação da natureza, exatamente o que é. Então, ela estabelece no seu artigo 2º, inciso 5º, que conjunto de métodos, né, é a preservação, o conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção ao longo dos prazos das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas ambientais. Então, preservar é um conjunto de método, é uma metodologia, é uma ação técnica, é um procedimento. Só para relembrar, nós temos processo e procedimento, isso vem do direito administrativo, e é utilizado também em outras ciências, não só a jurídica, é claro, a própria ciência da administração, pública ou privada. O processo, o método, ele é maior, o procedimento é o caminho a ser seguido para se obter o resultado daquele processo. Então, todos esses processos, todos esses procedimentos, as políticas necessárias que visem já a longo prazo, no mínimo, a longo prazo, não é uma preservação de imediata, tem que se preservar a longo prazo. Quando a gente fala em recuperar o que já foi degradado, então estou falando de restauração, recuperação e restauração. Agora eu quero manter aquilo que já existe para o longo prazo, para as gerações futuras, linkando lá com o artigo 225 da nossa Constituição. Então eu estou falando em preservação. É interessante citar que esse conceito fala que previne-se a simplificação dos sistemas naturais, ou seja, evita-se a degradação, evita-se o desmatamento, evita-se a diminuição de áreas naturais com a urbanização. Então não se quer a simplificação dos sistemas naturais. Essa é a ideia. Isso é preservar. Já o conceito de conservar, que nós temos que trazer essa diferença, às vezes o conceito conservar é utilizado de forma indevida, o conceito de conservação, ele está também nessa lei 9.985 de 2000, no artigo 2º, inciso 2. O conceito é o seguinte: conservar a natureza. É o manejo do uso humano da natureza, em que compreenda a preservação, a manutenção e a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do meio ambiente natural, para que se possa produzir um maior benefício em bases sustentáveis. Então, o conceito de conservação, ele já implica em, primeiro, preservar aquela área, mas também permitir o manejo, permitir a ação humana. Então, lembrar esse termo manejo, um termo técnico, manejo, manejar, atuar com as mãos. Obviamente, nós estamos falando do homem. O manejo apenas pode ser feito pelo homem.
Eu aproveito aqui e abro um parênteses, porque normalmente até em minhas aulas há sempre essa pergunta, essa questão, mas professor, se nós temos uma causa natural, um raio que cause um incêndio no meio de uma floresta, como a floresta amazônica, numa região ainda intacta, ainda intocada, e abertura de uma clareira ali, isso é uma degradação ambiental? Sim e não. Sim, porque houve alteração das características, isso é indiscutível. Houve o fogo, né, a gente chama de desbaste pelo fogo, houve a queda dessas árvores, houve a destruição pela queima, mas não foi uma ação humana. Então não é uma degradação ambiental passível, em tese, de responsabilização. É claro que tem que se comprovar que o início do fogo se deu única e exclusivamente por causas naturais. Esse é um ponto que nós abordaremos mais para frente, que vem justamente do direito administrativo e do direito penal, que é a relação do nexo causal entre a ação e uma ação específica, né, de uma determinada pessoa. Se existe ou não essa ação, se há um nexo entre uma ação. Não havendo a ação humana, foi uma causa 100% natural, então nós utilizamos o termo degradação ambiental, sem problema algum, mas alguns autores, e eu me encaixo nesse grupo, não entendem que o termo seja corretamente utilizado. Tá? Quando nós usamos degradação ambiental, nós buscamos utilizar o conceito de que é ou foi uma ação causada pelo homem. Ok? Mas, claro, como eu disse, não há problema nenhum em citar que um incêndio de causas naturais degradou o meio ambiente. Não há problema nenhum nisso. É que na questão jurídica, quando nós falamos em degradação ambiental, implica a existência de uma ação humana. Ok? E nós temos ainda na Lei 9985 a diversidade biológica, o conceito de diversidade. A lei fala lá no artigo 2º, inciso 5, que é a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, que compreende, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos, e os complexos ecológicos de que fazem parte. Então, a biodiversidade, que é um conceito mais recente, foi aplicado para nós na legislação a partir do ano 2000, é importantíssimo para falarmos em proteção, em preservação ambiental. Falamos de conservação, a diferença entre a preservação de uma área, que é mantê-la intocada para o todo e sempre, usando um termo mais claro, ou seja, a manutenção da área como está, mantendo o seu status quo, ou seja, a situação de momento que é preservada, e falamos da conservação. A conservação, nós mantemos uma área preservada, mas em alguns pontos o Estado, vamos deixar claro, o Estado, através do processo de licenciamento ambiental, ele vai permitir a exploração dos recursos de forma sustentável. Relembrando que o conceito do desenvolvimento sustentável é o uso dos recursos pelas presentes, tá? Garantindo-se para a existência deles ainda, para as futuras gerações, de uma forma renovável. Tá? Esse é o conceito simplificado. Então, na conservação, é possível a exploração, mas para aquelas situações em que se exige uma autorização do Estado, uma autorização pública, ou seja, o licenciamento ambiental, ele vai ter que ser obtido. Então, nós chegamos num outro conceito interessante da Lei 9985, que são os tipos de uso: o uso direto, o uso indireto e o uso sustentável. Vamos começar, na verdade, pelo indireto. A lei fala que o uso indireto é aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais. Então, a diferença para o direto é que ele está no artigo 2º, inciso 10. O direto é aquele que envolve a coleta e uso, de forma comercial ou não, de recursos naturais. Então, vamos para o exemplo prático. A pessoa fará uma coleta de frutos dentro de uma área florestal nativa. Uma floresta que não tenha sido plantada especificamente já para a colheita. Ele vai adentrar uma floresta brasileira, né? Uma floresta de vegetação de ecossistema brasileiro. Eu cito isso porque nós temos mata exótica plantada no Brasil, temos aí de larga escala em alguns pontos matas de pinheiro, seja o pinheiro americano ou o pinheiro europeu. Temos, não confundir com as matas do pinheiro araucária, esse sim é um pinheiro brasileiro, portanto é uma vegetação nativa, mas nós temos as matas, então, artificiais exóticas, pinheiro e eucalipto, por exemplo.
Então, no caso de uma mata ou de uma floresta nativa, a pessoa adentra e coleta um fruto, ela está fazendo o uso direto, ela está explorando, ela está coletando, seja para vender ou não. Então, o artigo 2º, inciso 10 da Lei 9985, ele fala: o uso direto envolve a coleta, mas quer seja para fins comerciais ou não. Já o uso indireto não precisa e não deve, na verdade, não deve envolver coleta, não deve envolver uso, portanto não terá destruição desses recursos, não terá dano. Um exemplo, a utilização para ecoturismo, a utilização para observação em aulas ali de meio ambiente, para estudo do meio, atividades de educação ambiental. Eu tenho uma exploração do local. É claro que a abertura da picada, a abertura da trilha, que vai envolver supressão de vegetação, ela sim terá autorização dos órgãos ambientais ali para que ocorra essa retirada de recursos. Mas a picada ali já existindo, a manutenção dela já estará implícita na autorização da exploração desse bem. Então é um uso indireto. Eu tenho um grupo de pessoas adentrando aquela região, aquela floresta, aquele meio ambiente, seja particular ou público, um parque, por exemplo. Eu tenho o uso indireto, sem coleta nenhuma, sem utilização de recursos ambientais. Então, aí aplica-se esse termo de uso indireto. Então, vimos o termo de uso direto e indireto. A Lei 9985 de 2000 ainda fala, no artigo 2º, inciso 11, sobre o uso sustentável, que é a exploração do meio ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos de forma socialmente justa e economicamente viável. Então, quando ela vai falar em uso sustentável, ela está citando o próprio princípio do desenvolvimento sustentável, que foi fechado ali em 1987, e ela vem dizer que é possível, né? Esse conceito, essa definição, vem dizer que é possível a utilização do meio ambiente, mas tem que se utilizar a forma de sustentabilidade. Para isso, nós temos o sistema de extrativismo, que a própria lei também vai citar, no artigo 2º, inciso 12, ele fala que o extrativismo é um sistema de exploração baseado na coleta de extração, de modo sustentável, de recursos naturais renováveis. Então, é a diferença de situação exploratória e extrativista. Na exploratória, exemplo, a exploração de minério, o recurso ele vai ser finalizado, é um recurso finito. Agora, no extrativismo de florestas, por exemplo, ou de outros tipos de bens renováveis, eu tenho essa exploração extrativista e eu vou renovar o meu bem ambiental. Okay? Então, essa é uma ideia de extrativismo. Recuperação e restauração. Esses dois conceitos também estão no artigo 2º, especificamente ali no inciso 13 e inciso 14. A recuperação, ela fala que a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente da condição original. Então, muito cuidado aqui. Vamos separar e diferenciar muito bem. Quando eu falo que eu estou recuperando uma área, eu estou tentando fazer com que aquela área seja restituída ao mesmo ecossistema que já existia antes. Se uma floresta foi derrubada e eu vou recuperar essa floresta, será feito um replantio devidamente técnico, com as espécies que já existiam naquela região, em quantidade e proporcionalidade. Eu vou tentar fazer a reinserção de animais silvestres também, né, a soltura de animais, quer seja a partir de um plantel, ou seja, de um grupo de animais de cativeiro, ou de animais recolhidos em outra região e que necessitam ser reinseridos na natureza. Eu farei a recuperação dessa área, restituição, mas ela nunca ficará, a princípio, o mais próxima possível do que era. Eu deixo igual ao que era, mas muito, vamos assim dizer, distante do que era originalmente. É claro que ficar igual ao que era, ou seja, usando o termo jurídico, voltar ao status quo ante, relembrando que o status quo ante é a situação em que existia naquela região, naquela floresta, antes de ser degradada, e o status quo, a expressão correta, status quo é somente daquilo que já existe agora, é a situação presente. Então, voltar ao status quo ante, fazer com que a floresta fique igual ao que ela era, é impossível. Uma vez degradada, essas alterações vão mudar, consequentemente, a região. Agora, restauração é restituir o ecossistema o mais próximo possível.
Então, eu não consigo deixar 100% igual ao que era, mas eu posso restaurar a área. Está aí a diferença no conceito de restauração e recuperação. Artigo 2º dessa lei 9985, incisos 13 e 14. Então, relembrando, a recuperação, eu não consigo deixar o mais próximo possível. É parecido. Tem as mesmas árvores, alguns animais reinseridos. Agora, eu quero que fique o mais próximo possível. Então, eu estou falando não de recuperação, mas sim de restauração. E aí nós finalizamos o nosso episódio com o conceito que está na Lei 6938. Vamos voltar para a Lei 6.938, lá no artigo 3º, inciso 5, que é o conceito de recurso ambiental. Nós falamos o que é meio ambiente. É o conjunto de condições de ordem física, química e biológica que abriga, rege, né, que interage, abriga, rege e mantém a vida em todas as suas formas. Mas o que é recurso ambiental? Então esse conceito está lá na Lei 6938, de 81. Recurso ambiental é a atmosfera, as águas interiores, sejam superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Então, esse conceito é importantíssimo, porque quando se fala de exploração, a exemplo de mineração, tem-se a ideia de muitos de que o minério que está dentro da propriedade é do dono da terra. Não. Aquele minério que está no subsolo, ele é um bem ambiental, ele é um recurso ambiental. Ele é passível da necessidade de licenciamento, de autorização do poder público, do Estado, para a sua exploração. Então, o proprietário da terra não é proprietário do minério em si. Para a exploração, ele também terá a necessidade de solicitar autorização do Estado. Para isso vai haver uma taxação, existe aí o direito tributário ambiental na questão da mineração. Muitas vezes, aquele que consegue a concessão de mineração do local não é o proprietário da terra. Essa é uma questão mais complexa que nós deixaremos ali para um outro episódio, sobre mineração, especificamente. E por aí vai. Então, quando se fala em águas interiores, no aquífero, é um recurso ambiental. Está passível da guarida ali, da proteção ambiental, já pela nossa própria Constituição, pela Lei 6.938. Então, nós vimos aqui neste episódio alguns conceitos, algumas definições aí que nós entendemos que são importantes para nós podermos prosseguir com mais calma, com tranquilidade, nessa discussão, né? Eu não vou dizer um estudo, não é uma aula, é um bate-papo sobre direito ambiental. Obrigado pela audiência e nós vemos aí no nosso próximo episódio.